Voltou? Estamos voltando. Caiu aqui. Caiu também? É que se cai o anfitrião, cai todo mundo, né? Também que você Eu está caí. morando na roça, é isso que dá, né? É, Mas desculpa, Elisa entrou. pode É isso continuar. mesmo. O Bruno estava falando sobre o barbeiro. Bruno, não sei se você está me ouvindo. Eu estou ouvindo. O Bruno, Eles estão tentando entrar. tá bom. Eu tô Ele chamando entrou, aqui. a Lia entrou. Saudade de você. Tem alguém aqui dizendo que está com saudades. Bruno Custom, entrou. Bruno, líder. Bruno. pode continuar a sua conversa. Bruno. Bruno, Tá conseguindo ouvir, Bruno? entrou Bruno. Voltando, Está dizendo que só está voltando. permitindo 3 pessoas na sala, não sei por quê. Agora tem 6. Bruno, pode continuar, Bruno, você estava falando. Estava falando do cara. Então eu estava falando para ele, né? Falei, hoje nós temos essas grandes empresas que movimentam muito o Brasil, né? E que não tem como simplesmente a gente estralar o dedo e essas empresas sumirem, a gente acabar com uma economia que vem aí há muitos anos dando certo, né? Então, eu falei para ele, falei, mas você acha que com a sustentabilidade, os recursos hídricos, no nosso caso, no Brasil, cada vez menores, cada vez mais desmatamento, cada vez mais falta disso, mais falta daquilo, né? Você acha que a energia fotovoltaica que está aí cada vez mais crescendo, né, para eliminar todas essas, que o carro elétrico não vai funcionar? Aí eu ainda brinquei com ele, eu falei, você tem que pensar lá na frente, você não pode pensar só no agora. E por coincidência, a gente veio com um assunto falando totalmente disso, né? Ô, Bruno, eu vou fazer uma interrupção. Vou botar a Rita aqui dando um alô para vocês. Olá, Tá boa frio? noite. Tá Brasil, friozinho. Rita. Aqui estou recebendo uma mensagem que só podem ficar 3 pessoas e Elisa não está conseguindo entrar. Ah, coitada. Mas aqui é um desafio atrás do outro para trabalhar online. É assim mesmo, né, Bruno? Vida assim, já Sim, toda semana. Um dia vai melhorar, um dia vai melhorar. Esse é o Bruno. 5G vai chegar. Sempre penso. 5G. Bom trabalho para vocês. Bom trabalho. Muito obrigada. O que a senhora ia falar para nós? Olha aí, tem gente te chamando aqui, tia Rita. Tem Oi. gente te chamando no chat. É. As pessoas que estão na plateia estão te chamando. Tem aqui na plateia que entrou. Agora eu não sei se já estão aqui de novo, mas entrou Denise, Eliana, Caetano Júnior, Custom, Olá. que deve ser amigo do tio Eli. Olha lá, tia Eliana falando aqui. Beijos, tia Rita. Beijos. Custom deve ser do Promon, gente do Promon, que conhece o tio Eli. Tá. Bruno. Sim, Bruno, podem continuar falando. Elisa falou que é para tocar, já que a gente não está conseguindo incluir o nome dela, que é para a gente tocar, então, em frente, Tá bom. o nosso barco. Tchau. Assim acontecem os desafios. Cada dia é uma novidade, né, Bruno? Sim, mas aí com esse... Vamos lá. E aí com esse comentário falando aí de visão de futuro do carro elétrico, né? Eu já queria abrir a pergunta de como que o planejamento estratégico pode ser usado na vida das pessoas. E uma das formas, eu acabei de citar, é a pessoa conseguindo enxergar aonde ela está e aonde o mundo vai chegar, né? Então, a gente tem como cuidar e lapidar o que está ao nosso alcance, mas existem muitas coisas que não estão ao nosso alcance que a gente tem que perceber. Então, por isso que eu acho o planejamento estratégico tão bacana. Muito legal. Bruno, agora você
Você deu um passo à frente na metodologia. Como é que caiu meu celular aqui? O que foi? Vocês estão me vendo ainda? Sim, Sim, nós estamos te pode vendo. perguntar. Sabemos que o senhor... Sim, tá sim. Sim. Ok, caiu, mas agora voltou. Então, Bruno, é o seguinte. Tem uma parte que depende da gente. Uma parte que depende da gente. Tem uma parte que não depende da gente. Depende de terceiros, quartos, quintos, Brasília, né? Assim por diante. E tem uma parte que é meio a meio. Que é meio a meio. Então, no plano estratégico, você faz uma análise do ambiente externo, pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades, que é o contexto onde você vai ter que construir soluções. Não adianta construir soluções em Marte se você ainda não tem tecnologia para levar consigo. Campos do Jordão pode ser, não é verdade? Então, se você não tem condição de chegar a Marte, mas você tem condição de chegar no Everest, por exemplo. Então, qual é o nosso Marte, o Everest, e qual é o nosso Campos do Jordão? Então, Campos do Jordão é facílimo, tem estrada boa, tem asfalto, em 3 horas eu estou lá. Isso é praticamente certeza, menos um acidente de estrada. Já o Everest vai depender de preparo. Então, o futuro que se constrói deve ser um futuro desafiante. Desafiante. Você não tem certeza que você vai conseguir, mas sabe que se você tentar com afinco, você chega perto. Você não chega no 100, mas chega a 80. E chegando a 80, já é um bom resultado. Melhor do que não fazer esforço nenhum. Então, você mira 100 e trabalha para o 100. E sabe que, eventualmente, você vai chegar no 80, no 70, ou às vezes no 60. Então, tem uma parte que depende da gente, mas tem uma parte que a gente coloca dentro do mecanismo. Existe uma expressão, uma analogia boa para isso. As metas devem ser como um elástico esticado. Elástico esticado. Se você estica demais o elástico, ele se rompe e perde toda a função. Se você trabalha com o elástico solto, ele não traz energia ao processo. Não traz energia ao processo. Deixa como está para ver como fica, é o elástico solto. Então, vocês, quando forem fazer os planos de vocês, estiquem o elástico. Estiquem o elástico. Trabalhem com o elástico. E se para esse elástico esticado você chama isso é 100, vocês vão trabalhar para o 100 e se chegar a 90, 80, ou 70, vão dizer, olha, fizemos o que dava para fazer. Mas se der 110 também, quer dizer que vocês podiam ter colocado mais ainda, o elástico não estava suficientemente esticado. Então, uma parte depende de vocês, do acaso, né? E uma parte é melhor vocês tirarem. Vocês não vão fazer a barra em março nos próximos 10 anos. Talvez a próxima revisão do plano estratégico já tenha uma tecnologia que permita você fazer isso. Enquanto a tecnologia não chega nesse ponto, vocês vão ficar dentro daquilo que considero possível, porém esticado. E é nesse ponto que eu falei que é muito gostoso o planejamento estratégico, porque a gente tem que pensar além, né? Fora do quadrado. E isso mexe com outros lados do cérebro que normalmente a gente não costuma mexer, né? Com a inovação, com o desenvolvimento. Então,
Por isso que eu gosto muito do planejamento, porque o agora é fácil enxergar, né? O daqui a pouco você tem uma noção, você pode visualizar previamente de alguma forma, né? Claro, igual o senhor falou, não vai acertar 100%, mas você consegue ter um destino. Mas a gente pode ter sonhos também, que a gente tem aí um planejamento de 25, 50 anos. Por que não? E para a gente, né, na nossa vida, eu acho que é o mais importante aí para a gente falar para as pessoas, que a gente tem que ter metas. Porque senão a gente nunca vai traçar e nunca vai conseguir cumprir nenhum planejamento. Porque se a gente não tem um ponto de partida e um ponto de chegada, o caminho vai ser sempre qualquer um, né? Sim, senhor. Muito obrigado, Bruno. É isso aí. Esse é o desafio. Olha aí. A pergunta é o seguinte, deixa eu aproveitar, não precisa responder a pergunta. Como é que está o projeto de aposentadoria de vocês? Ah, mas está muito longe. Não. Ó, eu vou falar por mim, pela Nancy e pela Elisa, né? Nós três aí entramos numa empresa, nós já temos nossos projetos, né, nossos planos lá, e hoje a gente trabalha numa empresa que a gente está desenhando a nossa aposentadoria para daqui 30, 40, 50, né? Por quê? Porque é o que eu falei lá no começo. Eu, pelo menos, não enxergo uma previdência pública funcionando daqui 30, 40 anos. Então, se eu ficar, a gente contribuir ali, mês a mês, achando que lá na frente eu vou ter um salário mínimo, né, que hoje em dia praticamente é o que 90% aí consegue, eu estou numa ideologia que eu não estou pensando em planejamento estratégico nenhum. É verdade. Então, a primeira coisa que a gente já tem que deixar claro aqui para todo mundo, tenha seu plano A, seu plano B, seu plano C, investimento, ações, Bitcoin, um monte de alternativa a gente tem aí. A gente não pode ficar parado, né? O planejamento estratégico é principalmente para quem está aqui, começar hoje, daqui alguns anos. Então, nesse ponto aí, eu, a Nancy e a Elisa, que infelizmente caiu aí, estamos batalhando dia a dia para a gente não depender de governo, de aposentadoria. Muito bom. Outra Eu pergunta? nesse Você caso, escreveu um livro. A Nancy escreveu um livro nesse, sobre o pós-aposentadoria. Né, Nancy? é verdade. Ela já pensou Nesse muito nisso. caso, eu trabalhei a minha vida inteira com aposentadorias. Então, se hoje eu tenho essa outra atividade, é porque eu vi ao longo da minha vida como chega a maioria das pessoas na nossa sociedade na fase de aposentadoria. A maioria, não vamos dizer todos, mas é uma cultura da maioria de chegar despreparado e levar um susto na hora que se aposenta e ter que conviver com aquele momento novo de aposentadoria. Hoje eu sou aposentada, trabalho numa outra atividade. Sempre considerei importante, conforme essa minha escola que você está vendo, Bruno, importante não manter todos os ovos numa, mas ter também não só uma atividade, uma fonte de renda, ter outras fontes de renda, mesmo que elas não sejam, mesmo que sejam pequenas, mas elas vão se juntando e vão se fazendo, você consegue construir melhor sua vida. Então, se hoje eu trabalho com esse projeto aqui de orientação às pessoas, é porque eu tenho essa preocupação de que as pessoas, é bom que sejam orientadas mesmo, em tempo, e trabalhem preventivamente, porque o tempo passa para todo mundo. Não é assim? Pois não. Eu prefiro usar o verbo estar do que ser, neste caso. Eu não sou aposentado, eu estou aposentado. É um estado que eu cheguei nele, mas minha cabeça não é de um aposentado. O Eliezer, o Eli é um aposentado.
Eu não sou aposentado, eu estou aposentado, mas sou um profissional que estou no mercado. Então, isso muda tudo. Eu tenho amigos, colegas de turma, colega do prédio, etc, etc. O cara aposenta e praticamente morre. Fica esperando a morte chegar. Né? Ô, doutor, Que não é e o a momento. gente... Elisa, seja bem-vinda de volta. Você perdeu um pedaço. Depois eu te... Elisa, querida. Ai, os desafios da tecnologia. É isso aí. Ô, doutor, e a gente falou de aposentadoria. A gente falou de aposentadoria, mas a da Guia está aqui no chat falando até mesmo a poupança, né? A poupança também aí, hoje já não é mais aquela coisa, então a gente existe aí outras formas tem mais que a poupança. Então a gente tem o CDB, tem o CDI, tem os bitcoins que estão bombando para quem conhece um pouco mais de investimentos, né? Eu estou aprendendo um pouquinho, buscando aprender um pouquinho mais. Então tem as ações, então tudo depende de como a gente quer investir, se a gente quer investir em alto risco, em baixo risco, cabe a gente achar o ponto de partida e o ponto de chegada, porque o caminho a gente percorre, a gente busca informação, a gente vai atrás, é igual o doutor falou, a gente não sabe como ir até Marte ainda, né, tão fácil, mas durante o percurso a gente pode ir estudando, aprimorando até chegar em Marte. E eu acho que uma coisa bem bacana, complementando isso aí, né? É que assim, não adianta a gente, pensando, vocês estão falando em aposentadoria e no futuro, não adianta só a gente pensar no dinheiro, mas também no que a gente vai querer fazer, né? Porque eu acho que a mente precisa continuar sendo trabalhada, né? Porque senão, se você de repente para de trabalhar e não tem mais algo para fazer, né? Eu acho que você acaba morrendo de uma outra forma. Então, acho que também essa questão do planejamento estratégico, no que te faz bem, que você conseguiria continuar fazendo, igual, né? A Nancy escreveu o livro, Eliezer escreveu outro ajuda, aí muitas empresas, né? Até hoje, né? Nunca parou, né, Eliezer? De fazer, de trabalhar, porque isso te faz bem, te mantém vivo, né? Não só a questão do dinheiro, do investimento, do que você vai fazer com ele, mas o que você vai fazer da vida, né? Como você pode contribuir com uma sociedade, com todo mundo, com toda essa experiência que vocês adquiriram ao longo da vida, né? E uma coisa aqui, ó, que tá aqui no chat também, eu só não sei falar o nome aqui, mas acho que é SC Custom Leather, falta de educação financeira no Brasil, devia ser matéria obrigatória na escola. Em um país aí que não vai investir tanto, né? Porque a gente sabe muito bem culturalmente o que se espera, né? Mas, inclusive, um dos motivos da gente ter uma live chat dessa é que hoje a gente tem pessoas que querem fazer as pessoas entender melhor as pessoas. A gente tem que trazer os amigos, as pessoas à nossa volta, tirar eles um pouco da televisão, né? Para assistir, por exemplo, uma live chat dessa com o Dr. Eliezer falando tanta coisa produtiva. Hoje a gente tem diversas faculdades aí online de graça. Hoje, com a pandemia, veio muita informação de graça, então basta também a gente mudar nossa postura e querer, né? Porque há 20 anos atrás não existia nem a possibilidade da internet, muito menos a possibilidade de coisas tão fáceis de graça. Hoje a gente tem, basta a gente querer buscar, né? Infelizmente, o brasileiro ainda não está acostumado a isso. Então, quem está assistindo a gente, que coloque seus filhos para mudar o pensamento, né? Em vez de estar aí assistindo uma televisão, pega o livro do Dr. Eliezer aí, ó, vai ler, vai aprender. Tem muita coisa que a gente pode aprender sem precisar depender de governo, que eu acho que é o mais importante. A gente tem que parar de acostumar que o governo é o responsável por tudo, né? A gente tem que tirar essa carga do governo. A gente não está falando que ele não tenha, mas eu acho que a gente tem formas de buscar a nossa independência, né? Muito bem, Bruno. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Às vezes as pessoas me perguntam qual a coisa mais importante que você aprendeu no ITA? Foi eletrônica? Foi matemática? Foi física?
foi isso e aquilo, circuitos e controle, etc, etc. Hoje, olhando para trás, Bruno, eu reconheço que a coisa mais importante que eu aprendi no ITA, e que vale também para vocês, se vocês quiserem, é o seguinte: eu aprendi a aprender. Eu aprendi a aprender. Se tem um bom professor, fica mais fácil. Se você tem um mau professor, fica um pouquinho mais dificultoso. Mas você não vai deixar de aprender porque não teve a matéria, porque não teve o livro, porque não conseguiu entrar, porque não isso, porque não. Não existe desculpa. Não existe desculpa. Porque o aprender depende da pessoa. Olha, e isso foi meu lema desde então. Aprendi isso. Hoje, eu estou conversando com vocês, eu estou com um caderno aqui anotado. Se surgir uma palavra nova, uma expressão nova, uma ideia nova, uma pergunta nova, uma dúvida nova, adoro conversar com gente que faz perguntas que eu não sei responder. Nesse caso, a Rita é minha mestra. Ela faz perguntas que eu não sei responder. Eu falei, ótima pergunta, Rita. Eu nunca pensei nisto. Pode deixar, eu vou pesquisar, depois eu volto com uma resposta. Porque só assim que eu aprendo. Aprendo com perguntas. Não com certezas, eu aprendo com as dúvidas. Aprendo com as dúvidas. Então, eu gosto desse chat porque eu tenho a oportunidade de ouvir perguntas novas sobre coisas que eu não sei. E as coisas que não sei são as minhas oportunidades de aprender. E eu quero espelhar isso para vocês. Tome essa atitude de vida. Não fique esperando. Bruno falou, não fique esperando o governo, não. Não fique esperando o governo, nem pai nem mãe. Nem uma chefe, coisa que é nem bem patrão. interessante dessa questão que o senhor está colocando é que mais interessante do que a resposta é a pergunta. Não que a resposta não seja importante. A resposta é importante também, só que ela encerra o assunto. E a pergunta não. A pergunta é que vai abrir todas as possibilidades. É que vai colocar as cabeças em pensamento. Então, eu sei que eu sempre tive isso desde pequena, eu tenho essa coisa de perguntar sempre, e às vezes demais até, mas, na verdade, ela funciona assim, né? A pergunta move as ideias para buscar. E, de repente, você não tem só uma resposta, você pode ter várias, e várias são as visões, você não precisa se contentar com uma única resposta. Então, eu acho isso muito, muito interessante. Agora, eu estou preocupada não, mas aqui, atenta com o nosso tempo. Nós temos menos que 20 minutos. Danci, E em termos de perguntas que a gente foi fazendo, eu acho que a gente está fazendo mais um bate-papo mesmo, independente daquela sequência de perguntas que nós organizamos para orientar a nossa conversa. Mas sim, o senhor pode colocar. queria comentar, você disse, estou preocupada. Avisar vocês que tem algumas palavras que eu risquei do meu dicionário. Eu risquei. Eu sugiro vocês riscarem também. Preocupação não é uma palavra do meu dicionário. Eu troco preocupação por ocupação. Vou fazer alguma coisa. Ou então, não tenho nada para fazer. Então esquece, arquiva. Tira da lista. Ou você está ocupado, Perfeito. ou está ocupado, ou tira da lista. Preocupar é como acelerar um carro em ponto morto. Gera barulho, consome combustível, e incomoda todo mundo e não vai a lugar nenhum. Então, preocupação é acelerar o carro com ponto morto. Pronto, Nancy, por favor. Preocupação sai do dicionário, combina?
Então, a sua ocupação é o seguinte: Combinado. vamos entrar. Combinadíssimo, combinado. Quando alguém Especialmente falar em nós, essa. preocupação, o que você está fazendo a respeito? Para quem é crente, né? Eu digo, pelo menos ore pela pessoa, é uma ocupação. Ah, eu não sei fazer, é uma coisa curável, eu não sei o que. Tá bom. Então faz o seguinte, em vez de ficar preocupado, ore pela pessoa. Pronto. Você faz uma delegação, você terceiriza a preocupação com outra pessoa, você terceiriza, e vai cuidar da sua vida, com aquilo que está no seu alcance para fazer. Isso vale também para a estratégia, viu, Bruno? Opa, com certeza. E para a gente, ô, doutor, e para a gente transferir essa preocupação da Nancy, eu já queria perguntar o que as pessoas podem fazer para usar mais o planejamento estratégico na sua vida, para melhorar as suas vidas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas minhas anotações, que eu também faço anotações. A gente também sempre faz, é uma forma da gente não esquecer de falar nada. Acho que primeira é parar de preocupar, né? Primeira dica, acho que já veio já, de bandeja. Bruno, eu quero começar com outro tópico que eu anotei para falar com vocês. Que tipo de resultado vale a pena correr atrás ou na frente para fazer um plano estratégico e segui-lo, né? Então, a primeira coisa que se consegue ao fazer isto é ter uma visão clara e compartilhada do futuro. Primeiro resultado. Está pensando em resultado, né? Primeiro resultado. Quem trabalha em plano estratégico tem uma visão clara do futuro. Da equipe, e por isso que a palavra-chave é compartilhada, não é individual. Na empresa não é individual. Cada qual, cara, tem a sua visão individual, mas é preciso combinar uma visão compartilhada, porque é para lá que nós vamos. Se nós vamos fazer uma viagem de férias, 4 pessoas, se a gente não tiver uma visão compartilhada do futuro, você não faz o roteiro, né? Você não faz o roteiro de viagem. Eu quero ir para a Itália, mas eu quero ir para Portugal. Mas eu quero para a África. Muito bem. O outro resultado bom é foco, foco, foco. Quem trabalha com foco evita perda de tempo com distrações e desvios indesejáveis. Então, ajuda a dar foco nas ações. Quando alguém puxar um assunto fora do foco, ótimo, interessante isso, mas esse assunto não estava na agenda. Quem sabe se a gente marca para a próxima reunião. Porque se você está tirando a gente do foco. Então, o plano estratégico ajuda a dar foco para o grupo. Outra, alinha a equipe, onde todos sabem para onde estão indo e o que esperar no caminho ao longo do percurso. Vai fazer uma viagem? Vai fazer uma viagem? As pessoas sabem o que esperar da viagem, em cada ponto da viagem. Onde que vale a pena parar e observar e olhar, fotografar, comer, né? Tem que comer esse tipo de comida. Nós estamos aqui, é aqui o lugar onde se come tal coisa. O bacalhau tem que comer aqui em Portugal. Pronto, é o bacalhau. Você vai em Portugal e não come bacalhau? Tá louco, menos que você não gosta. Alinhamento. Objetivo claro e quantificáveis. Quantificáveis. E outra coisa, comprometimento de todas as pessoas envolvidas no processo. É duro quando você percebe que tem um ou outro que não está comprometido com o resultado da empresa, do negócio. Isso é chave. Todos estão comprometidos com o processo em si e na obtenção dos resultados. E, encontrando dificuldades pelo meio do caminho, descobrem formas de contornar essas dificuldades e continuar na direção combinada. Outra coisa possível desse processo que acontece, disposição para mudar o que precisa ser mudado. Alguma coisa vai precisar ser mudada da empresa. Hábitos,
costumes, processos, procedimentos, métodos, cultura, jeito de fazer as coisas. Tem muita coisa que precisa ser mudada para poder chegar no resultado que se pensou. Nós temos que trocar, que não vai trabalhar com gasolina, mas vai trabalhar com eletricidade, no carro elétrico. Pronto. Já tem que mudar muita coisa, até na sua garagem, né? Na sua garagem tem que mudar, você tem que botar uma tomada lá para carregar seu carro. Aquilo que tem que ser mudado, vai ser mudado e precisa ser mudado, e isso custa esforço, às vezes um pouco de sacrifício. O planejamento traz um incentivo à cooperação interna. As pessoas acham que o importante é competir. Sim, o importante é competir no mercado, mas não internamente. Temos que encerrar. Hã? Desculpa. Nós temos que encerrar a nossa live, porque se passarmos de 60 minutos, a gente não consegue gravar para ir para o IGTV. Nós estamos no minuto final para dizer adeus. Abraço. Tio Eli, o senhor fale considerações finais suas. O senhor termina com ela. Me mande as perguntas que eu terei o máximo prazer em responder. A Nancy informa para vocês meu e-mail, eliarantes@gmail.com. eliarantes@gmail.com. Coloque, escreve, por favor, Elisa. Elisa escreve. Estou E escrevendo. eu faço aqui os agradecimentos. Eu vou fazer os agradecimentos. Eu que agradeço. E foi muita honra nossa ter a sua participação nessa noite. Engrandeceu demais a nossa live chat. Elas ficam gravadas lá depois no YouTube, pode ver no canal da Elisa. E Bruno, Elisa, vocês querem dizer alguma coisa? Eu só queria agradecer e, para variar, né, a gente queria conversar muito mais, mas o YouTube não deixa a gente seguir tanto, mas parabéns, doutor, muito obrigado pelo ensinamento aí, e que a gente possa ter o senhor mais vezes aqui com a gente, ensinando tanta coisa boa para todo mundo aí, principalmente quando a gente fala em crescimento, em aprendizado, em metas, objetivos, né, que eu acho que é uma das suas falas, né, que o brasileiro aí não tem esse costume de se planejar. Então, muito obrigado de ter passado aqui esses minutos com a gente. Ô, Nancy, você pode passar para eles esse texto que eu lhe mandei. Ok. Pode passar. Eu já passei para Eu ia eles. falar. Obrigada, muito obrigada. Perfeito. Agradecemos Queria agradecer você ter aceitado esse convite para fazer parte da nossa live chat, que é um projeto que a gente faz com muito carinho, com muito amor. E assim, cada semana a gente tem um tema diferente para falar sobre diversos assuntos. Aprendemos muito hoje, foi excelente a participação sua. Com certeza a gente pode programar de fazer próximas para falar. Tem tantas outras oportunidades da gente aprender aqui com você. Agradeço muito ter aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente hoje. Lembrando que às quartas-feiras, às 7h30, a gente tem nosso encontro marcado aqui no Instagram com um tema diferente, falando sobre diversos assuntos aí, né? A gente já entrou em muitos cuidados com a nossa saúde, com o futuro, com empreendedorismo, renda extra, falamos de muita coisa. Cada semana a gente traz um tema diferente. Agora também, algumas semanas, convidados maravilhosos, igual o doutor Eliezer, que está aqui hoje para brilhantar a nossa noite. Gratidão por estar aqui com a gente hoje. Tchau para vocês. Um abraço. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Acabou o tempo, né?